Porque recuerden que el feto va a estar empujando, pero a medida que él sale, también se va creando presión negativa en el útero. ¿Sí? É como se fosse aquela seringa que você aperta aqui e você puxa. Solta o êmbolo, ele volta no lugar, né? É por uma pressão negativa. A mesma coisa acontece aqui. Se a gente puxar, ele vai ceder, ele vai vir. Mas soltando, ele vai voltar no mesmo lugar de novo devido a essa pressão. Então, sem pressa, tá? Deixando ele descansar em cima da palma da mão. Esse é o segredo. E depois ele vai descer mais e vai começar ao mesmo tempo com o diâmetro. Ele, de novo, vai encaixar no tríceps superior, ele vai descender, ele vai girar e depois vai desprender de novo. E assim ele vai saindo cada porção por fora da vulva ou da vagina. Tá bom? Professor, quando ele está na posição cefálica, a gente fazia aquele movimento de um pouquinho para cima, na posição gabriela, a mesma coisa, pode fazer também. O ideal é deixar ele giro sozinho. Por quê? Lembra que aqui você vai ter o pescoço. Se você gira desmedidamente, ele pode ter uma lesão, inclusive. Então, ele vem dessa forma, só que ele vem para baixo. Ao fazer isso, o ombro vai girar e a cabeça também vai girar. Mas acontece que você gira de forma desmedida, a cabeça não vai dar tempo de girar. Tá? Então, por isso que tem que ser sem pressa e deixar ele descansar em cima da palma da mão. Deixar que a força em si expulse ele. A tendência é justamente isso, de medo de você pegar e puxar, achando que ele vai vir diretamente assim, mas não. Lembra que temos os ombros e temos a cabeça, e tem que passar o mesmo trajeto e giro, né, da pelvis. Bueno, el quinto tiempo, acá aumentamos el tiempo, que es la acomodación de los hombros al estrecho superior. Atravessou o diâmetro bitrocantéreo, depois vem o diâmetro biacromial. Os mesmos passos. Tá? Depois, o sexto, descenso e encaixamento dos ombros. Tá? 7, acomodação do estrecho inferior, perdão, de los hombros. Depois temos o descenso de los hombros e descenso do encaixamento da cabeça. Como a gente falou, tem mais tempos. Tá? Passa esse e por último passa esse. Tá? E nesse tempo temos que estar segurando aqui o feto. Não tem de outro. De novo, ele busca essa posição para nascer ou essa posição para nascer. Lembra? Sacro, ou seja, occipito, sacro, occipito, púbica. O nascimento também vai ser da mesma forma. Sabe? Só que aqui é o inverso. O primeiro vai ser o último vai ser a cabeça e na cefálica primeiro era a cabeça a sair. ¿Está bien? Pues acá es una cosa de mecánica nada más. ¿Sí? Bueno, el polo cefálico entonces va a tener de nuevo el encaje y va a seguir el descenso. El mismo camino de la cabeza va a seguir entonces. Finalmente vamos ter isso, que é o desprendimento dos ombros. A saída dos ombros tem que buscar de novo o diâmetro maior da vagina, que é o de cima para baixo. Saindo isso, de novo vamos ter a cabeça. E aqui está o problema da pressão pelviana. Por quê? Porque o colo útero ele tende a se fechar quando atravessa uma estrutura maior e encontra uma zona mais fina, que é justamente o pescoço. Então ele tende a se fechar. Né? No sé cómo le llaman en Brasil, pero acá le llamamos de cabeza última. ¿Tem un nome? Não? Sim. Cabeça última, onde a cabeça literalmente fica entalada. Né? Lembram da pressão negativa? Justamente, ela puxa essa cabeça para cima. Tá? E aí, às vezes, temos morte fetal justamente por isso. Entonces, en este tiempo, en el noveno, que es la acomodación de la cabeza al estrecho inferior, acá ya saiu essa porção, já saiu essa porção. O que está faltando é essa cabeça seguir os mesmos passos dos anteriores. El camino más corto, el occipital rota hacia adelante, ¿verdad? La rotación cefálica intrapélvica corresponde al movimiento de rotación, entonces, externa de los hombros. Ao mesmo tempo que gira a cabeça internamente, gira os ombros externamente.
Então, ele sai dessa forma, mas depois ele tem que girar para quê? Para que a cabeça, nesse maior diâmetro, fique alinhado com a abertura, né, antero superior da vagina. Sim? Doutor, existe a possibilidade, quando está nessa região, do bebê estar com o braço semi-aberto? Sim, ele pode sair dessa forma que é mais, vamos dizer, mais beneficioso nesse caso, mais bom nesse caso, ou ele pode sair dessa forma, que complica ainda mais a situação. Né? O ideal é que ele saia dessa forma, segurando com os braços aqui e sai para fora diretamente esperando sua cabeça. Mas às vezes ele pode ficar dessa forma, onde complica mais a situação, aumentando então o diâmetro biacromial, tá? Nesse caso, Se fosse mais seguro. Oi? Eu imaginei que fosse mais seguro. Não. O que temos que fazer se ele está desse jeito? Então, alinhar, introduzir o dedo e puxar, né, esse ombro para que ele fique dessa forma. E no final vamos ver as manobras que a gente faz. E a mesma coisa desse lado. Não precisa então aumentar a contração da... Não. A contração não se aumenta nesse caso, porque já está em período expulsivo. Tá? El décimo tiempo, el desprendimiento de la cabeza. Esse que tipo de nascimento é? Um occipito púbico, né? Ele então faz esse movimento, a gente tem que fazer justamente o que está mostrando aqui. Literalmente, pegar isso, aqui já girou. Ele estava nascendo assim, depois giramos o ombro para que a cabeça tenha esse alinhamento, né, com o diâmetro da vagina. E fazer esse movimento depois. Literalmente, puxar esse bebê e jogar em cima da barriga da mãe. Aqui muitas vezes está o erro porque a pessoa tende a puxar. Ao puxar, o útero, pela pressão negativa, vai puxar de novo para dentro. Então o que ser feito é pegar aqui, jogar para cima e fazer esse movimento. Ó, esse movimento. Tá? Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Tem uma entradinha de ar, seria isso, doutor? Sim, mais ou menos assim. Ele sai então dessa forma. Tá? E se for assim, do mesmo jeito, só que a gente vai empurrar para baixo. Fazer esse movimento. Então, este é o desprendimento da cabeça. Perfeito? Essa manobra é a que tem que ter mais cuidado para o bebê não que vira para baixo. Justamente, porque aqui temos que a cabeça fica literalmente assim e o peso, né, obviamente, do corpo ele vai para baixo. O que temos que fazer? É segurar ele numa linha reta. Geralmente colocamos ele assim em cima do braço. Vamos ver se ela figura que le damos. Pronóstico es menos favorable que la presentación cefálica de vértice, es más prolongado. E fica bem claro por quê. Na cefálica, atravessa a cabeça e o resto quase que vem sozinho. A única preocupação depois é com os ombros. E aqui é totalmente a inversa. Os pés vão sair sem nenhum problema, né? O diâmetro anterior vai sair sem nenhum problema. Se for uma pegada completa, fazendo desse jeito, vai sair. Vai ficar assim. No abdômen vai sair normalmente. Aqui começa o problema, né? Onde ele pode sair desse jeito ou desse jeito. E por último, a cabeça. Então, é muito mais prolongado esse período expulsivo. Tá? Mas probabilidad de algún tipo de distorsiones dinámicas, ¿verdad? Y la acción completa se produce con más lentitud, ¿sí? Las partes blandas ceden con más lentitud debido a este polo pelviano. Las incompletas pueden atravesar, como es lógico pensar, sin dilatación completa. E aí complica mais ainda. Por quê? Se esses pezinhos eles saem com, sei lá, 5 centímetros, o que falta? Dilatação? Falta dilatação chegar até 10 e depois ainda sair o diâmetro, né, bitrocantéreo, depois o biacromial, ou seja, o tempo se prolonga muito mais. Tá bom? Por isso dice que ela incompleta pode ter dilatação, ¿verdad? Mínima e já salir dos pies. En los casos normales, la expulsión espontánea es regla del 85% de los partos. Pronóstico materno es más desfavorable, ¿verdad? Porque la mamá tiene a hacer más fuerza. Si tarda más periodos, ¿sí? Más tiempos, más probabilidad de complicarse. La morbilidad materna es más elevada. ¿Debido a qué?
ruptura de membranas, prolapso de cordão. Isso é bastante óbvio pensar. Se você tem menos diâmetro aqui embaixo, mais chance de o cordão vir para baixo e sair para fora. Lembra do prolapso que nós tínhamos falado? É mais fácil então acontecer isso. Trabalho de parto mais prolongado, mais probabilidade de realizar uma cesárea, sim, más probabilidad de practicar maniobras para la extracción del feto que puedan, obviamente, levar a traumatismo e canal de parto. Estão vendo por que é tão difícil fazer esse tipo de parto? Então, diretamente passamos a esse evento se tivermos um trabalho de parto no início. Tá? Sempre pergunta, quando passamos a cesárea? Olha, e se puder evitar todo esse processo, evita. Por isso que falamos da maniobra de Leopold. Diagnosticamos uma pelviana e ela é de 36, 37 semanas, provavelmente essa apresentação não vai mudar mais. Por quê? Porque o feto já tem tamanho, né, considerável e as chances dele mudar para a cefálica existem, claro, mas são muito poucas. Tá? Então, marca a cesárea pronto e acaba o negócio. Tá? Agora, se ela vier sem nenhum controle pré-natal, já vem o trabalho de parto, e a gente tem uma dilatação, sei lá, de 1, 2, 3, 4, e diagnosticamos uma pelviana, de novo, dependendo das semanas, vai para a cesárea. Se não, útero inibimos, tá? Para dar mais chance a essa idade. De acordo? E quando, então, não dá mais para passar a cesárea? Acima de 5 centímetros? Dilatação? A dilatação não tem a ver, mas tem a ver a saída. Ele já está no trabalho de parto. É. Ele já está na metade, eu acho. Muito bom. Quando os pés já saem, fica mais difícil passar uma cesárea. Quando ele literalmente já expulsou a parte do diâmetro vitreomatério, obviamente não dá mais para voltar. Né? Por quê? Na cesárea a gente tem que ter um ponto de apoio para a extração. Se é uma cefálica, né, esse é a pelvis. A gente vai fazer esse movimento aqui para fazer a extração do feto da pelvis. Se é uma pelviana, fica difícil. Por quê? Você não tem de onde pegar. Você tem que pegar isso e fazer o mesmo movimento. O que acontece se ele já estiver muito mais para baixo? Tem que fazer esse movimento, né? E ao fazer isso, ele pode rasgar o útero ainda mais. É correto afirmar que o limite seria a acomodação, doutor? Oi? É correto afirmar que para passar para a cesárea o limite seria na Um acomodação? pouco mais para baixo. Né? No segundo plano aí é o limite bom. No terceiro e no quarto já ele fica muito encaixado já na pelvis. E aí aumenta o risco. O que podemos fazer então se tivermos uma apresentação em terceiro plano de Hodgkin com pelviana e queremos passar a cesárea? O que podemos fazer é pedir para alguém auxiliar com uma mão vaginal. Ou seja, literalmente coloca uma mão na vagina e empurra essa apresentação para cima. Né? Restitui essa apresentação para cima. Dando então espaço para a gente fazer a cesárea. Tá? Porque o espaço é assim. De acordo? Eles vão voltar a dar quando justamente demos o tema da cesárea. Pronóstico fetal. Obviamente es más serio, ¿verdad?, que la cefálica. La mortalidad es mayor por asfixia intrauterina, lesiones sobre todo en la salida entre ojos.